Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje à mensagem 24. Cujo título é Liberdade em Cristo. As palavras são de Paulo escrevendo aos Gálatas, no Novo Testamento está lá. Capítulo 5, versículo 1, diz Paulo: Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, ao domínio da escravidão. Então, temos aqui um significado para a liberdade e um significado para a escravidão diferentes das conceituações do mundo terrestre, porque essas são conceituações para o espírito imortal, são conceituações no terreno da moralidade. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou. Ele nos libertou as conceituações materializadas, efêmeras, da percepção dos nossos sentidos físicos, e ele nos diz para que não nos submetamos de novo ao jugo da escravidão. Escravidão disto mesmo, dos sentidos físicos, desta percepção limitada e passageira do que seria realmente o mundo. Não, o mundo das formas, o mundo dessa materialidade que vivemos na nossa encarnação, é um mundo meio e não um mundo fim. Aqui nós estamos para aprender, para enfrentarmos as provas e expiações, para o nosso aperfeiçoamento. E Jesus veio nos revelar isto. Então precisamos ter essa atenção de não nos permitirmos de novo nos amortecermos em nosso discernimento. Pode acontecer com os espíritas? Pode, claro que pode, porque são milênios mergulhados, estamos, não é? Nesse entendimento do mundo materializado. Mas Jesus já veio há 2000 anos. Mas há quanto tempo nós estamos tendo realmente esse entendimento? É muito novo para nós. Emmanuel, então, nos falando sobre essa liberdade em Cristo, baseado no versículo: Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, nos diz Emmanuel: Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Então, não é uma escravidão de ferros, não é? Das senzalas, não é nada disto. Tá? É um outro tipo de escravidão. É a escravidão da ignorância e da crueldade. Não enxergamos o Cristo, no Cristo, qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se o Cristo valoroso ao arbítrio de nosso Pai. O arbítrio, a vontade de Deus. Então, Jesus se submete em todas as circunstâncias à vontade de Deus. Mas, Pai, que seja feita a vossa vontade, diz ele ainda na cruz. Emmanuel continua: começa a missão divina, Jesus, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada na cidade em que se acolhe a sua família. Respira o ambiente da vida simples,
embora tendo a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Então, sim, vemos lá Jesus com 12 anos, está narrado no Novo Testamento, inclusive se perdeu de seus pais, que foram ter com ele no templo, com os doutores da lei daquela época, no templo, discutindo a Torá, que é o Antigo Testamento, discutindo com eles, profundo conhecedor, com 12 anos, na carne, não é? Mas um espírito puro, como bem o sabemos. Inicia Jesus o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, que é o Evangelho, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Então, Jesus não vai pregar aos 30 anos, não vai chamar esses doutores da lei, vai chamar os simples para compor o colégio apostólico. Emmanuel continua: fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, Jesus não os incentiva, não os instiga qualquer impulso de reivindicação social. Lembrando que eles eram um povo dominado pelos romanos, não é? Ensinando-as, as multidões, a despertar no próprio coração os valores do espírito, impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei, que ele não aceita. Não vamos esquecer que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, ovacionado como um líder. Mas, como ele entrou e não tomou o poder com todos os seus poderes transcendentes, escolheram Barrabás e o crucificaram. Isso tudo em uma semana, semana final. Emmanuel continua: observando o povo jugulado, oprimido por dominadores estrangeiros, os romanos, não lhe aconselha, ou seja, não aconselha o povo qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe Jesus que Judas, o companheiro infeliz, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, nessa intenção de que Jesus tomasse o poder e ele, como apóstolo, estaria muito bem nesta nova cadeia de comando, não é? Mas Judas entendeu tudinho errado. Foi possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime, no caso da causa do Evangelho. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo, em nenhum momento. Ao final, lá na última ceia, em que ele manda que Judas fosse fazer o que deveria fazer. E ele sai e vai lá procurar os sacerdotes e denunciar Jesus. Emmanuel continua: não ignora Jesus que Simão Pedro, o apóstolo Pedro, traz no fundo da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera, não se altera, né? Não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, Jesus, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Ele que fez tantas coisas boas, ainda assim aceitou esse final infame
E às vezes nós fazemos coisas boas. Muitas podemos fazer. Mas podem vir momentos de testemunho em que nos perguntamos, ou podemos vir a nos perguntar, mas e tudo de bom que eu fiz, não contou? Mas se Deus está nos apresentando aquela aprovação, é porque nos é devida, se não por dívidas, por Ele contar, ou esperar contar com o nosso testemunho de fé, de bom ânimo, de submissão à sua vontade. E agradecermos, mesmo diante das maiores lutas, porque se Ele nos oferece essas grandes lutas, Ele está conosco, ajudando-nos a superá-las da melhor forma possível, não deixando que a revolta ou o desespero tomem posse de nós. E como podemos exercitar isso senão de provas difíceis? Diante de provas difíceis, não é? Reflitamos, pois, conclui Emmanuel, reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, de empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus. Então, a nossa liberdade segundo Cristo é a felicidade de obedecer a Deus, mas muitas vezes dentro daquilo que acabamos de dizer. Obedecer, aceitando os grandes desafios que a vida nos traz como provas ou expiações. Essa é a liberdade segundo Cristo. Construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base de construirmos o bem, mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos prendem o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então, quando nós aprendemos a obedecer com bom ânimo o que Deus nos envia, nós estamos nos habilitando a nos afastarmos dessas trevas que ainda o homem velho nos traz, ligados a essas paixões do orgulho e do egoísmo, para citar as duas maiores, que são sim capazes de nos prender naqueles círculos sombrios por muito e muito tempo, até, claro, decidamos sair. Mas não sairemos sem darmos a nossa cota de testemunho cristão, de testemunho na visão do Cristo, né? Testemunho dessa liberdade segundo o Cristo. Muito bem. Essa é a liberdade em Cristo. Tudo em Cristo é um desafio, né? Então a liberdade não poderia ser diferente. Para nós ainda é. Haverá um dia que será cada vez menos, até que um dia deixará de ser, não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelos desafios que Ele nos traz. Abençoados, Senhor. Fortalece-nos diante das lutas. Abençoa, Senhor, a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece, a fim de que não caiamos em tentação. Abençoa a nossa saúde, Senhor Jesus, física, mental, emocional, espiritual. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor, nossas famílias, lares, afetos. Abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento.
Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.